Então, boa noite, né? Nós iremos falar, então, na aula de hoje sobre higiene pessoal no trabalho, tá? E a sua importância e por que é tão importante, né, a gente cuidar aí dessa parte, né? Falar da nossa higiene pessoal e o que isso influencia no trabalho, tá? Então, para a gente começar a falar disso, só para variar, né? Eu e os meus vídeos, a gente vai ver um videozinho, tá? No YouTube. Que fala sobre higiene pessoal, é um vídeo curtinho, bem didático, tá? Que aí a gente consegue ver bastante informação sobre essa parte aí de higiene pessoal. Unimax apresenta Higiene é Saúde. Venha lavar as mãos para comer. Lavou essa maçã antes de comer? Você já é um rapaz, precisa prestar mais atenção na sua higiene íntima. Tire o lixo, por favor. Está trazendo moscas para a cozinha. Parece que não há nada mais inofensivo do que realizar as nossas tarefas diárias. Mas precisamos realmente nos preocupar com as bactérias, os fungos e os vírus que estão espalhados por todos os lugares. E ter higiene é uma das melhores maneiras de evitar que esses agentes contaminem a nossa saúde. Mas você deve estar se perguntando, por que ter higiene é tão importante? A higiene é a forma mais rápida e prática de eliminar esses micro-organismos, tão pequenos que só podem ser vistos por meio de um microscópio, mas estão presentes em todos os lugares e podem causar um grande problema para a nossa saúde. A falta desse cuidado causa diversas doenças, como as alergias, as cáries, a candidíase, a conjuntivite, a dengue, a frieira, a gripe, a hepatite A e E, a infecção urinária, a micose e até o câncer de pênis. Existem 3 formas de higiene: a pessoal, a alimentar e a ambiental. A mais conhecida delas é a higiene pessoal, que é o autocuidado para mantermos uma boa saúde, como lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes após as refeições, tomar banhos, limpar as unhas e secar entre os dedos do pé após o banho. Já a higiene alimentar trata dos cuidados que devemos ter no preparo da nossa comida, como lavar os alimentos antes de comer, armazenar na temperatura correta, prender os cabelos no momento do preparo dos alimentos e manter a pia e a bancada limpas. A higiene ambiental está relacionada à limpeza e preservação do ambiente em que vivemos, como limpar a casa, retirar o lixo, lavar o banheiro e cortinas. Para ter uma vida mais saudável é preciso ter cuidado com o nosso corpo, com os alimentos e com os ambientes em que vivemos, como a nossa casa, o nosso local de trabalho, demais espaços compartilhados. Higiene é saúde. Conte com essa ferramenta para zelar pelo seu bem-estar e qualidade de vida. Então, um videozinho aí bem didático, vocês podem depois, numa apresentação, numa atividade, né, na empresa, vocês podem usar, tem muita coisa legal, muita mesmo. Tem uns bem infantis, mas que explica aí de maneira bem legal sobre a higiene, né, e a gente precisa entender um pouquinho, né, dessa importância e entender que começa isso nos pequenos hábitos, né. A gente tem aí a situação da Covid que veio para desmistificar muita coisa e para mostrar que a gente, infelizmente, não se cuida e não se organiza e nem se limpa aí de maneira adequada, tá? Então, isso tudo pode trazer doenças, né, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, quando a gente fala, né, da higiene pessoal, ela tem algumas importâncias, algumas coisas que a gente precisa identificar. A gente tem algumas pessoas aí que é formada na área da saúde, que pode até falar um pouquinho melhor do que eu, né? Mas quando a gente fala sobre a higiene pessoal, ela é necessária, tá? Para nós combatermos doenças como vírus e bactérias, né? Ou causadas por vírus e bactérias, e, consequentemente, garantir uma melhor qualidade de vida ao indivíduo, tá? Então, é muito importante a gente ter aí esse cuidado com a higiene. Então, tanto a higiene nossa, como o nosso local, onde a gente está ali, tanto no trabalho, na nossa casa, na nossa residência, tá? Então, além disso, né,
o que pode acontecer, que é uma coisa que talvez ficou muito visível quando a gente fala aí do caso do coronavírus, né? É o contato com as outras pessoas, o ambiente. Então, por exemplo, eu tenho bactéria em mim, no meu organismo, como também, por exemplo, o Lucas vai ter, o Bruno vai ter, o Joel vai ter. E aí, a partir do momento que a gente convive com essas pessoas, ou faz o aperto de mão para cumprimentar, nós também acabamos fazendo troca dessas bactérias. E isso pode trazer algum malefício se caso essa bactéria for, ou esse vírus for patogênico, que são aqueles micro-organismos que causam problemas na nossa saúde, tá? Então, pensem comigo o quanto de bactérias e micro-organismos podem desencadear a doença e nós temos contato no dia a dia, né? E muitas vezes o simples fato de não lavar a mão ou coçar um olho pode trazer problemas bastante específicos aí para a nossa saúde, tá? Vou contar um caso meu, tá? Vocês podem dar risada se vocês quiserem. Na época que eu comecei faculdade, lá em 2004, faz tempo, hein? Uma das primeiras disciplinas que eu tive foi microbiologia, e na época, né, a gente tinha aula até 12h50, se eu não me engano, e o ônibus passava, acho que 12h53, era uma coisa assim, a gente tinha 3 minutos, 5 minutos para limpar o laboratório, sair do laboratório, trocar tirar pelo menos o jaleco e entrar dentro do ônibus. Então, assim, era bem corrido. E aí, um belo dia, estou eu lá fazendo aula, né, de estafilococcus, acho que era estafilococcus, tá? Ou E. coli, não, é um dos dois, e a gente estava fazendo, né, identificando ele, e aí, na hora que eu vi, o tempo não ia dar, e eu trabalhava logo em seguida, eu saí correndo, não lavei mão, não tirei jaleco, enfim, fui pro busão, porque eu andava de ônibus na época, e aí, o que aconteceu? Tô lá no ônibus, isso que todo mundo põe a mão, né, nas coisas do ônibus, peguei, cocei o olho e, ok, gente, à noite eu não conseguia abrir o olho, não abria. Além de não abrir, eu não podia com qualquer que fosse luminosidade, não dava. Por quê? Porque contaminou meu olho. Graças a Deus, eu não tive um problema mais sério. Mas e se eu tivesse tido um problema mais sério? Vocês não me veem de óculos aqui dando aula para vocês, mas um dos meus olhos eu tenho 12 graus, no outro eu tenho 7, eu acho 6. Então, imagina se além, né, desses graus todos que eu tenho, eu ainda tivesse tido um outro problema desencadeado aí pela minha falta de higiene. Foi literalmente a minha falta de higiene. Não foi culpa da professora, não foi culpa dos colegas, foi minha culpa. Por quê? Porque eu simplesmente não lavei a mão, que é o mínimo que a gente tem que fazer, principalmente quando a gente está no laboratório, né? E, infelizmente, né, esse tema de higiene pessoal é um tema muito difícil de tratar, gente. É muito difícil de alguém virar aqui na sala e falar, né, por exemplo, eu vou usar hoje a Maiara, tá? De pivô, virar para a Maiara e falar, olha, Maiara, você tá com mau hálito. Não é legal, gente, né? Vamos combinar? É muito difícil a gente falar isso. Já é difícil para a gente falar para o namorado, para a namorada, para a mãe, para o pai. Imagina para uma pessoa que trabalha para você, né? E ainda mais pessoas, às vezes, mais velhas, às vezes você chama um pouquinho da atenção, a pessoa já fica brava, já fica chateada, ai, tá pegando no meu pé, ai, podia fazer isso, ai, podia fazer aquilo. Ou falar assim, olha, essa sua roupa precisa estar bem passada, né, para vir trabalhar e tal. Aí a pessoa já acha que você está chamando ela de esculhambado, enfim, qualquer coisa. Então, é muito difícil de tratar isso na gestão de pessoas, tá? Um outro exemplo que eu posso comentar sobre isso, aconteceu no colégio, a gente teve o caso de uma aluna, tá? Que os outros alunos da turma começaram a reclamar dessa aluna por causa da falta de higiene, né? E, gente, isso que a gente dá aula no técnico em alimentos. Então, o que eu fazia? Eu pedia para os professores que davam a disciplina de higiene falar sobre a importância da limpeza da higiene pessoal, do banho, não só o banho, né? Lavar as nossas coisas, mochila, enfim, passar álcool no celular e etc.
E a gente dava aula, a pessoa no final falava assim, nossa, ainda bem que eu faço tudo isso. Eu falava, meu Deus, mas como que faz tudo isso se está tendo esse problema? Então, assim, era muito complexo e foi muito difícil de abordar isso, né? Eu acho que até foi uma das pedagogas que conversou com ela de uma forma bem diferente, mas eu sei que as alunas acabaram conversando com ela, né? Então, são situações aí que a gente tem quando a gente fala sobre a gestão de pessoas. A gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? Quando a gente fala aí da higiene, porque é muito difícil a gente apontar o dedo e falar, ó, você está fedido, você está sujo, isso ou aquilo, né? Principalmente porque as pessoas no mundo, né, possuem aí formas diferentes e distintas de hábitos de higiene, tá? E apesar de ser distinta, isso não quer dizer que essa higiene, né, é adequada. Então, isso também é bem interessante a gente falar, tá? E quando a gente fala dessa higiene, gente, além dela ter todo o cuidado com saúde, no âmbito do trabalho, no âmbito profissional, ele ainda auxilia, né, o profissional a crescer, a melhorar de cargo, a mudar de posição, né? Agora, vamos supor, eu tô lá todo dia, esculhambada, de qualquer jeito, e aí tem uma menina que às vezes sabe um pouquinho menos do que eu, mas sempre tá bem arrumada, fala bem e tal, possivelmente ela vai subir de cargo e eu não, tá? Por quê? Porque isso vai contar, gente. Como que eu vou pôr uma pessoa toda esculhambada para ir numa reunião com outras pessoas, com outros gerentes, com pessoas importantes? Não dá. Então, a imagem pessoal é muito importante quando a gente fala ali do ambiente de trabalho. Então, tanto a higiene pessoal como a higiene das minhas coisas pessoais precisa ser feita de maneira correta, principalmente na indústria, no seu âmbito de trabalho, tá? Então, não é somente uma roupa de marca ou um bom modo, né? Mas o cuidado com a aparência vai fazer bastante diferença aí na vida de cada funcionário, tá? E principalmente por quê? Porque normalmente a gente não trabalha sozinho, né? Tem outras pessoas que trabalham conosco e isso vai influenciar aí no nosso dia a dia, tá? Além disso, né? A nossa apresentação pessoal, que vai englobar higiene, as roupas, a aparência. Não é ser bonito, tá, gente? É ser bem cuidado, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo condições, dá para a gente ser bem cuidado, tá? Isso é como nós estamos nos comunicando, e isso pode nos fazer falhar ou nos trazer sucesso, tá? Então, por isso que é muito importante a gente falar aí da higiene pessoal. E, gente, eu não estou falando dessa disciplina simplesmente porque, eu acho legal, vou falar. Não, quero dar recado para alguém. Não quero dar recado para ninguém, não quero falar para ninguém. Faz parte do conteúdo e da disciplina de higiene ocupacional, tá? Porque tudo aquilo que a gente falou, né, no começo, que é higiene ocupacional, que muita gente acha que é a limpeza, né? Na verdade, agora que nós estamos entrando em uma partezinha bem pequenininha da higiene ocupacional, que fala sobre essa higiene pessoal, que vai estar relacionado aí com a nossa saúde, com o nosso ambiente de trabalho. Professora, oi. Quando eu fiz estágio no hospital, eu tinha uma professora que nos acompanhava, que ela fazia todas nós, e pelo menos com um batom e uma maquiagem leve, que ela sempre falava que de doente já bastava os doentes. Então, tipo, imagina chegar uma enfermeira com uma olheira na nuca, como diz ela, com uma cara toda bagunçada, cabelo bagunçado, para atender uma pessoa que já não está bem. Tipo, não passaria uma credibilidade que a gente está ali íntegro, né, para cuidar de uma pessoa que está doente. E ela fazia voltar para trás, quando não ia bem arrumado. Quem mais chamou eu aí? Professora, é o Júlio. Responde uma coisa, a gente está falando sobre higiene pessoal e a gente sabe que tem bastante fábricas de cortiço, que mexe com ração para pet, que o odor, digamos assim, já é do ambiente de trabalho. Como que a gente atua num setor desse? Como que a gente pode administrar a higiene numa situação dessa? Tipo assim, um ambiente que gera o odor por causa do calor, por exemplo?
que já é assim, né? Na realidade, assim, que nem a minha esposa, ela tá numa empresa que ela trabalha com produto para pet, tipo, materiais de pet. E lá, infelizmente, já é do ambiente, entendeu? Por ser produtos de pet, já é um odor assim, totalmente que não tem como você, entendeu? Não pegar no corpo. É uma coisa que naturalmente acaba impactando o corpo. Aí os funcionários, ao sair da empresa, ele vai com aquele odor para casa, até chegar em casa e conseguir fazer uma higiene assim, mais adequada, e mesmo assim ainda fica. Como que a gente lida com uma situação dessa? Porque, assim, não é uma coisa comum, né? Digamos assim, mas por ser a empresa nesse ramo, né, até mesmo na fábrica de couro também, é a mesma coisa, que mexe muito com couro. Então, são empresas, assim, que nesse ramo é bem mais complicado a gente lidar com esse tipo de situação de higiene, por se Sim. tratar, né? E como que Então a gente vamos lá. lida com isso? Eu vou entrar em algumas situações, vou falar bastante da área de alimentos, porque são as áreas que a gente tem aí mais contato e mais problemas, principalmente nessa área, tá? Mas já que você colocou, eu vou dar uma adiantada, né, de forma resumida, e depois a gente entra um pouquinho mais a fundo. Imagina, vamos só imaginar, eu tenho essa situação, que a empresa já tem esse cheiro por causa do produto que é feito, enfim, tá? Então, e isso acaba impregnando, gente, é normal. Então, se trabalhar numa indústria de tinta, vai ter um pouco de cheiro de tinta, solvente, thinner, enfim. Vai trazer isso, vai impregnar um pouco na pele. Mas imagina, além desse cheiro, a pessoa ter problema com CC, a pessoa ter problema com mau hálito, né? Hoje a gente quase não tem sentido o mau hálito de ninguém, porque a gente está no meio de uma pandemia que a gente precisa usar máscara. Então as pessoas estão sendo aí, né, cuidadas no momento. Mas imagina, além desse cheiro, a gente ter que suportar o fedor de outras pessoas. Então vai ter que conversar. Eu vou dar algumas estratégias aqui ao longo da aula que a gente precisa fazer. Um outro ponto, nessas indústrias, né, principalmente na área de alimentos, o ideal, tá? Não é o que acontece em todas, mas o ideal, que é o sonho, é a utopia, era que ao chegar no local de trabalho, a pessoa tome banho e na hora que saia, ela tome banho. Mas não é banho de gato, é banho que lava do cabelo ao dedão do pé, entre os pés, inclusive, tá? Então, assim, muitas pessoas falam assim, ela fica com cheiro. Por quê? Porque às vezes não lava o cabelo todo dia, principalmente mulher, gente, a gente sabe que não dá, é difícil lavar o cabelo todo dia, né? Tem uma série de fatores, uma série de problemas quando a gente fala disso. Então, é muito importante a gente avaliar a situação e sempre avaliar a situação por situação. A gente tem que ter muita conversa com o colaborador, não é simplesmente chegar e falar, você estava fedendo, e aí? Não é assim, tá? Então, ter esse cuidado aí quando a gente fala. Mas daí eu vou entrando mais na disciplina e vocês vão vendo que eu só estou ainda, acho que no segundo slide, não, terceiro slide. Então, por isso que talvez ainda esteja um pouquinho aberto aí, tá? Ô, professora, João. e os ouvidos? Os ouvidos, as orelhas, que ela junta bastante cera e ela fica muito oleosa. Ela também tem que ser lavada diariamente com... Não tem como você lavar lá dentro, né? Mas você precisa lavar a orelha pelo lado de fora, assim. O povo da saúde aí, não briguem comigo, o ideal não é passar cotonete, mas tem dia que não dá, gente, tem dia que você precisa passar cotonete, né? Enfim, mas daí tem outras situações, eu não vou entrar específico aí, porque não é muito meu ramo, com relação à limpeza do ouvido, né, da cera, enfim, mas tem que limpar, a gente não tem que fazer, tem que lavar, tá? O professor, a questão de mau hálito, quando eu trabalhei no Exército na área de saúde, acontece casos de mau hálito que é provocado por uma glândula no organismo da pessoa e ela tem que operar. Não, eu vou entrar em alguns assuntos desses. Então, por isso que eu falo, às vezes vocês querem falar, mas isso, eu vou falar, mas calma. Eu vou falar ainda, né, se der tempo, creio que vai dar,
várias situações ainda com relação à higiene. A gente tá na introdução ainda da disciplina, tá? A gente já vai voltar nisso. Se eu não voltar, você me lembra, tá, Marcelo? Só para a gente não perder muito, porque depois eu vou ter que falar de novo e aí vai ficar, às vezes, dúbio aí. Mas é real, tá? Nem sempre mau hálito é falta de higiene, né? A gente vai entender um pouquinho depois. Então, quando a gente fala de higiene, né? O que é higiene? Que é o mais... Qual é a definição básica de higiene, né? A definição de higiene é que é um conjunto de técnicas e métodos que a gente utiliza, né? Para evitar doenças infecciosas ou degenerativas, tá? De uma maneira geral, ela vai englobar a limpeza, a conservação, cuidados com o corpo, um ambiente, né, que vai garantir a sua saúde física, mental e social, tá? E as nossas atitudes no dia a dia vão contribuir significativamente para a nossa saúde e dos que convivem conosco, porque ninguém é obrigado a deitar do lado do marido ou da esposa com ele com cheiro de trabalho, né? Ah, mas ele tem um cheiro mais forte, tudo bem, existe uma situação, às vezes tem famílias que têm esse cheiro mais forte, tem grupos específicos, nacionalidades específicas, por exemplo, português, italiano, normalmente tem um cheiro de pele mais forte, tá? Então, isso também. Tem gente que fala que alemão também tem, eu não sei, nunca cheirei um alemão, mas pode acontecer, tá? Então, eu vou falando aí. E aí, aqui nessas fotos, gente, a gente tem um combinado, né, de atitudes que vai englobar aí a nossa higiene. Então, passar desodorante, lavagem, né, dos legumes e frutas, limpeza da cozinha, do home office, das mesas, né, ir ao dentista regularmente, lavagem do rosto, porque tem gente que nem lava o rosto, só na hora que toma banho, fazer a barba, tirar a cera do ouvido, lavar o ouvido, isso é importante. Gente, às vezes não dá pra gente enfiar o cotonete lá dentro, tá? Isso não pode, porque às vezes a gente está empurrando mais cera ainda para dentro. Porém, se a gente não consegue, tá vendo que tem sujeira, que está incomodando, o que a gente tem que fazer? Ir no otorrino e pedir para ele fazer uma lavagem, tá? Com relação ao desodorante, é um outro exemplo, se for na área de alimentos, gente, vocês não podem usar nem desodorante, nem perfume com odor, tá? Tem que ser neutro. Então, você pode usar sim, e deve sim usar desodorante, mas que não tenha cheiro, tá? E aí, dependendo da empresa, se não for na área de alimentos, você puder usar perfume, gente, ambiente de trabalho não é balada, tá? Então, você tem que passar sempre um perfume suave ali, que não vai trazer problemas para as outras pessoas. Porque tem gente que compra aquele do Boticário, que eu acho maravilhoso, eu não vou lembrar o nome, não lembro o nome. Eu acho ele maravilhoso, só que ele... Hã? Malbec. Você passa um pinguinho dele, o quarteirão inteiro sente seu cheiro, né? Então, imagina ficar numa sala ali com uma pessoa o dia inteiro com esse cheiro. Então, é complexo, tá? Ninguém é obrigado a sentir o seu cheiro, nem o bom, nem o ruim. Então, a gente tem que ser sempre neutro, tá? E aí, né, quando a gente fala, então, dessa higiene no ambiente de trabalho, isso é muito importante a gente entender e aplicar. E, gente, isso que eu estou falando para vocês, não é para vocês em específico, mas é para vocês pegarem esse conhecimento e aplicar no local que vocês trabalham, tá? Então, um ambiente saudável está bastante relacionado com as formas que nós cuidamos da higiene naquele local. Não basta simplesmente a gente ter lá a faxineira uma vez, 2 vezes por semana, se o local onde o colaborador fica, ele não limpa ou ele não deixa organizado, tá? Então, é muito importante, gente, não deixem copos de café e águas espalhados pela empresa, né? A gente tem 2 opções, tem empresa que tem os copos que cada um tem o seu, que não é reciclado, e tem as empresas que têm o reciclado. Independente se é reciclado ou não é reciclado, não dá para deixar espalhado. Tomou, guarda o copo, lava o copo, não deixa com o resto de coisa em cima da mesa, né? Isso é bem importante. Outra coisa, jogar o lixo no lixo e, se caso tiver coleta seletiva, fazer a separação do seu lixo, tá? Então, ter bastante cuidado com relação a isso. Uma coisa que é muito importante, que acontece em muita empresa, hoje está muito mais liberal aí as empresas, né?
O ideal é não se comer em cima da sua própria mesa, né? Igual tá aqui o desenho do lado esquerdo. Por quê? Porque pode acumular restos de comida no seu teclado, no mouse, sujar a mesa, sujar o chão, e isso tudo trazer problemas, como, por exemplo, insetos, ratos, entre outras coisas, tá? Formigas, enfim. E se entrar formiga no teclado, gente, vocês perdem o teclado. Embalagem vazia. Comi aquele chipzinho ali, aquele nutzinho ali, e acabou, enfiei dentro da gaveta. Gente, vamos jogar no lixo, lixo é no lixo, né? Sempre cuidar dos ambientes incomuns, como refeitórios, cozinhas e banheiros, tá? Então, não é porque não é seu banheiro que você vai fazer xixi pelo banheiro inteiro, né? Ou não dá descarga, né? Ou fez o número 2 e não passou nem a vassourinha lá para tirar o resquício do número 2. Então, isso é importante, gente, isso é necessário. Ninguém é obrigado a entrar no banheiro e ir lá ter que fazer isso por você, né? Pessoas que fumam, evitar fumar, então, no seu horário de trabalho, tá? Mas, caso seja necessário e permitido, jogar as bitucas em locais corretos e não, vou jogar no chão e ao Deus dará. Não dá, tá bom? E sempre se atentar aos hábitos que você tem e também às boas práticas. Isso, gente, eu tô falando de um escritório, tô falando de uma empresa, tô falando de uma loja, né? Que, infelizmente, muitas vezes a gente come no lugar, a gente acaba com o dia a dia, né? Nossa, a gente acaba fazendo essas coisas, mas se eu fizer, eu posso, pelo menos no final, né, dar uma garibada naquele local lá e eliminar o lixo que eu gerei, tá? E aí, né, sempre pensar que higiene é mais que um hábito diário. Higiene, né, ela é um hábito. Então, lavar a mão todo momento é um hábito que hoje, por um lado, graças a Deus, as pessoas têm tido isso como uma ferramenta, como uma obrigação e já acabou fazendo parte da sua vida. Mas a higiene, ela também faz parte da qualidade de vida, ela é a qualidade de vida. Então, isso é muito importante, tá? Então, lavar o cabelo, o rosto, a orelha, né, os narizes, tem que lavar mesmo. E aí a gente vai ver um outro videozinho curtíssimo também, que fala sobre a higiene no ambiente de trabalho, tá? Talvez no começo vocês não vão entender, mas depois vocês acabam entendendo, tá? Então prestem bastante atenção. Já vou mutar aqui, já vou compartilhar com vocês. Outro vídeo bem curtinho, né, que fala aí sobre a higiene do trabalho e a sua importância. Então, ali a gente vê o patrão passando, o funcionário fedendo, simplesmente porque ele ficou com preguiça de lavar o uniforme e foi ver TV, né? Gente, nesse caso, eu falo, a gente tem uma situação bem específica. Por exemplo, eu falo porque eu já fui adolescente, eu estudei em colégio público, e a gente tinha um uniforme que a gente ia usar todos os dias, e às vezes eu não queria lavar meu uniforme, mas eu não tinha só um uniforme. Então, às vezes eu deixava acumular, e aí no outro dia já aconteceu de eu ir com o uniforme úmido. Por quê? Porque em vez de eu chegar da escola, tirar e lavar, não, eu ia fazer 1001 coisas e ia lembrar de lavar o uniforme às 10 horas da noite, né? Então, às vezes a gente vai deixando pro depois e acaba
não cumprindo aquilo que a gente precisa cumprir, né? Então, além de tudo isso, a higiene do trabalho também contribui aí para a nossa organização, tá? E aí, né, a gente vai falar então daí da higiene pessoal, tá? Então, a gente divide aí entre higiene bucal e higiene pessoal, tá? Então, a higiene bucal, que foi, por exemplo, o que o Marcelo disse, nem todas as pessoas têm problema de falta de higiene, né? Não é mesmo. Então, a gente tem a situação, né? Quando, para fazer a higiene bucal, o ideal é fazer pelo menos 3 vezes ao dia, ou após as refeições grandes, tá? Não quer dizer, chupei uma bala, eu já tenho que escovar os dentes. Não. Mas pelo menos 3 vezes ao dia. Na hora que acorda, no almoço, né? Que normalmente é a maior refeição, e ao dormir, tá? Esse é o ideal. Passar fio dental. Tá certo. Passar fio dental, tá? Também diariamente, né? Para retirar os excessos, para não juntar cárie, não trazer problema de saúde bucal, não gerar mau hálito, né? Que tudo isso acaba gerando. E aí, gente, quando a gente fala de mau hálito, além da situação que o Marcelo disse, que da glândula, enfim, a gente tem uma outra situação, que é quando a pessoa está com infecção no intestino ou no estômago, pessoas que fazem dietas restritivas a carboidrato, elas acabam produzindo algumas substâncias que se chamam corpos cetônicos, que gera esse cheiro ruim, tá? Então, não é simplesmente falar, você não está escovando os dentes. Não, você vai conversar e perguntar se a pessoa está passando por alguma situação, para você tentar entender e ver como fazer para ajudá-la, tá? Então, a higiene bucal não é necessariamente só falta de escovação, pode ter outros problemas também, tá? Aí a gente tem a higiene pessoal, então que vai englobar mãos, rosto, o próprio banho, o cabelo, as roupas limpas e o uso de desodorante, tá? Então, mãos, gente, mãos, elas precisam estar, né, com unhas cortadas, serem lavadas o tempo todo, tá? Então, quando? O tempo todo. Mudei, tipo assim, fui no banheiro, lavo a mão. Vou comer alguma coisa, lavo a mão antes, depois eu como, lavo também. Tô fazendo alguma coisa, vou fazer outra coisa totalmente diferente, lava a mão também, tá? E aí, se possível, toda vez que lavar a mão, passar aí o álcool em gel. Professora, unhas curtas, que maldade com as mulheres, né? Gente, a gente não vai fazer porque não tem como fazer nesse momento, mas quem sabe até acabar o curso, eu não faço uma parceria com o pessoal do Alimentos ou do Nutrição, e pedir para elas fazer a coleta da unha de alguém, tá? Para vocês verem o que nasce embaixo das unhas. Nasce muita coisa, gente. Por isso, né? E quanto maior a unha mais sujidade ela vai entrando nela, tá? Então, por isso que a gente indica usar unhas curtas. Não tem como usar unha. Não é mulher, não vai usar unha curta e tal. Tudo bem, gente. Então, sempre a mão bem lavada. Então, lavar as pontas dos dedos, né? Lavar a mão aqui, lavar a mão aqui, lavar a mão aqui. Entre os dedos, tem que lavar o dedão, que a gente sempre esquece de lavar, né? Isso tudo a gente precisa lavar aí para manter a higiene, né? E caso tiver, né, de esmalte, gente, sempre ter aí o cuidado de estar sempre com o esmalte bem feito, né? Para não trazer nenhum problema aí, nenhuma situação chata com relação a isso para funcionar, tá? Lavar o rosto, o ideal é lavar antes de dormir e após acordar, tá? Então, é bem importante a gente falar disso. Então, professora, tem que lavar o rosto, tá? Não é só passar água, é lavar com sabão ou sabonete específico para rosto, tá? Banho mínimo de 1 vez por dia, tá? Tem gente que consegue sair de casa sem tomar banho, tem gente que não consegue, por isso que os hábitos são bem diferentes, né? E aí vai da organização de cada um, né? Mas, sim, o bom é tomar banho antes de dormir, né? Para limpar a sujeira que você trouxe da rua, e acordar para dar aquela acordada e sair cheiroso, sem o suor da noite, tá? Quando a gente fala do banho, gente, até é ruim falar sobre isso, principalmente uma turma que tem muito menino, muito homem,
Gente, precisa cuidar da higiene íntima, tá? Precisa ir lá na ginecologista, urologista, qualquer ista da vida aí que cuida dessa parte, tanto da mulher como do homem. É importante, tá? Fazer a lavagem das axilas, né? Secar as axilas, lavar os pés, secar os pés, né? Para que a gente não tenha frieira. Isso diariamente, tá? Então, isso é muito importante a gente ter esse cuidado aí quando a gente fala disso. E às vezes, gente, vocês vão ter que dar treinamento e falar sobre isso, tá? Então, não tem problema nenhum vocês falarem, e é importante, tá? Gente, então sempre tomar cuidado, tem que lavar o bumbum, né? Tem que lavar as partes da frente e tudo isso, tá? Cabelo, né? O ideal é lavar pelo menos 2 vezes por semana. Nossa, que nojo, cabelo ficou oleoso. É o ideal, gente. Se você não consegue ficar com o cabelo sem lavar, lava todo dia. Mas o ideal é lavar pelo menos 2 vezes, tá? Escovar os cabelos todos os dias, tá? Isso é o ideal. Muita gente faz igual eu. Acorda, faz um coque, fica com o coque o dia inteiro no cabelo. Não é todo dia, mas de vez em quando acontece, né? E aí, gente, sempre pensar em cabelo e barbas cortadas e aparadas. Ah, professora, mas eu quero usar a barba comprida. Tudo bem, provavelmente você não vai arrumar emprego na área de alimentos. Provavelmente, tá? Porque a gente tem... Só um pouquinho, Joel. A gente tem alguns casos, algumas situações... Eu tive, na verdade, de alunos que trabalham na área de alimentos e usava barba. Ah, mas usa aquele negócio, né, para cobrir a barba. Não é suficiente, tá? Mas algumas empresas permitem, como, por exemplo, a indústria cervejeira acaba permitindo, tá? Algumas situações parecidas com essa. Então, assim, não quero dizer que vocês têm que estar com a barba super curta. Não é isso. Mas ela precisa estar cortada, lavada, precisa se lavar a barba, igual você lava o rosto, né? Todos os dias, principalmente porque junta sujeira na barba, né? Você vai comer, junta resto de alimento, enfim, então precisa fazer isso diariamente. A barba é diário, tá, gente? Oi, Joel, pode falar. Só para comentar, você falando aí de barba, no mercado onde que eu vou começar a trabalhar, que vai inaugurar aqui em Londrina, não pode, em hipótese alguma, usar barba, ter barba e muito menos usar barba. Não pode. É uma das coisas que não pode ninguém ter lá. Porque mexe com alimentos, né? O que eu falei, barba, bigode. E aí a gente entra numa situação, gente, com relação a pelos no braço, tá? Não sei se alguém tem, tanto mulher como homem tem pelo no braço, né? Digo assim, em grande quantidade. Tem algumas indústrias na área de alimentos que a pessoa pega o alimento, às vezes, com o antebraço, por exemplo, indústria de macarrão artesanal. E aí a pessoa é peluda, o que você faz? Você bloqueia, você não pode ter cabelo, não pode ter barba, mas e o braço? E não tem nada na legislação que fale, tá? Mas daí vai do bom senso e da organização da empresa, né? Ao contratar, ao fazer treinamentos, ao explicar para o funcionário, tá? Então, na verdade, não é só cabelo e barba, gente, são pelos de forma geral, tá? Então a gente precisa cuidar bastante aí para não ter problema, principalmente na área de alimentos, tá? Nas outras áreas, não que não tenha problema, mas o problema é um pouco menor. Roupas limpas, né? Até, eu não sei se está nos slides para frente, mas quando a gente fala de roupas limpas, indica-se, né, que a gente não lave as roupas na nossa casa, isso é uma indicação, mas não tem como, tá? Mas vou lavar na minha casa, então, se é roupa de trabalho, tá? Específico. O que a gente tem que fazer? Pegar essa roupa e lavar em separado com as outras roupas, tá? Se eu pensar numa pessoa que trabalha na construção civil, ou, sei lá, na agronomia, que trabalha com terra e com coisas mais sujas, tá? Às vezes fica mais visível que a gente não deva misturar com as nossas outras roupas. Mas quando eu falo uma pessoa, por exemplo, trabalha numa indústria de farinhas, né? De trigo, pode ser que fique mais estranho falar que ela não pode lavar aquele uniforme branquinho lá com as outras roupas brancas, tá? Mas o ideal não é lavar porque pode ter algum tipo de contaminação e contaminar tanto a roupa pessoal, como a roupa pessoal contaminar a roupa do trabalho. Então, o ideal é ser lavado em separado,
tá? Se a empresa não dispor aí de sistemas e locais para fazer a lavagem desse uniforme, tá? E usar desodorante, tá, gente? Então, é importante usar desodorante. Na área de alimentos, sempre desodorante sem odor, tá? Se for em outra área, daí vocês já conseguem utilizar o desodorante com cheiro, tá? Mas sempre cuidando aí, né, para não trazer nenhum problema aí pro seu ambiente de trabalho. Porque a gente viu o videozinho que fala ali que era um cheiro ruim, mas às vezes não é um cheiro ruim, às vezes só é um cheiro forte. E aí tem pessoas que não gostam, igual, por exemplo, tem uma situação que eu convivo, que uma pessoa, ela passa um perfume, que eu sinto aquele perfume depois de tomar banho, eu fico sentindo o cheiro do perfume. E é muito chato, meu. Nossa, eu não sei por que passa tanto perfume, deve ter algum problema, não é possível. E impregna em você, eu não cumprimento mais a pessoa. Só cumprimentou, oi, e aí? Só, não cumprimento mais, tipo, agora a gente nem tá cumprimentando, mas antes, né, da pandemia, não cumprimentava mais de beijinho, de aperto de mão, de nada, porque impregna em você o cheiro, e eu não gosto daquele cheiro. Então, são situações aí bem complexas que a gente precisa pensar bastante, tá? E aí, como abordar isso no ambiente de trabalho, né? A gente já tá falando bastante com relação a isso. Então, é muito importante, né, a gente ter cuidado e bom senso, tá? Principalmente para não expor o funcionário. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma política naquela empresa, um manual de boa conduta com relação ao odor, à maquiagem. A Mayara comentou que no hospital falava, mas tem hospital que não pode usar. Eu até acho um pouco estranho usar, mas enfim, não faço parte aí da saúde, então não vou falar. Então, a gente precisa ter, primeiro, uma política interna e passar isso para os funcionários. Lá, quando que o funcionário entra na empresa, eu preciso falar, você não pode usar desodorante, tem que ser sem barba, não pode ter pelo no braço, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, eu preciso fazer isso quando o funcionário entra na empresa, tá? Isso é a primeira coisa. Depois, eu preciso deixar essa política da empresa de forma pública para que todas as pessoas acessem e conheçam ela, tá? Então, tenho dúvida, ele consegue ir lá olhar. Por exemplo, eu posso, por exemplo, falar, nessa empresa não pode se usar vestido, nem shorts, nem saia, e, enfim, nem rasteirinha. Eu posso colocar isso lá. Só que daí a empresa precisa dar uniforme para o funcionário, mas tudo bem. Que daí isso já vai entrar na advocacia e é outros 500. Mas eu posso ter essa política. Então, assim, eu já trabalhei numa empresa que homem não podia ir de shorts, mas mulher podia ir de saia. Não saia curta, sempre saia longa, mas podia. Então, são situações que a gente precisa aí avaliar para que, caso haja um descumprimento, eu ter ali como chegar no funcionário e conversar, gerar uma advertência verbal, por escrita, suspensão, mandar embora, enfim, tá? Então, eu posso ter esse direito aí. Lucas, eu já te respondo, tá? Sempre, então, que a gente for realizar, né, uma abordagem com esse meu funcionário, eu preciso ser muito cordial e sempre focar no problema, mas de forma muito útil, direta, sem muito rodeios e também sem ficar explicando muito, tá? Então, eu preciso oferecer ajuda, tentar entender o problema para chegar naquela situação, tá? Faço isso, espero alguns dias. Não resolveu, aí eu vou falar com esse funcionário novamente de uma forma mais séria. Aí eu chamo ele numa sala ou em local apropriado, vou conversar individualmente com ele, vou falar novamente das políticas da empresa, tá? É interessante nesse momento ter mais uma pessoa com você ali nessa conversa, tá? Para que seja uma testemunha e que assine o documento caso necessário, tá? Não teve resultado, a gente vai para uma próxima abordagem, tá? Que normalmente eu falo, eu tô te advertindo verbalmente, porque você precisa mudar isso, tá? E aí sempre documentar tudo isso, tá, gente? Não é simplesmente falar e achar que tá certo, tá? Eu preciso documentar isso
quando eu faço esses passos. Então, eu documento o primeiro, documento o segundo, documento o terceiro. Por quê? E lá na ficha do funcionário, porque vamos supor, eu estou fazendo esse trabalho lá com o funcionário, eu saio da empresa, a outra pessoa que me substitui, ela vai ter que começar do zero? Não, já tem lá tudo colocado, tem as informações, enfim, tá? Então, tem um dossiê ali do funcionário. E se não for respeitado, né, essa advertência verbal, eu vou para a advertência escrita, tá? E aí eu vou criar um plano de ação para tentar resolver esse problema. Se, após fazer isso, né, fazer uma advertência escrita, funcionário assinar, e não resolver mesmo assim, tá? Aí eu posso fazer medidas específicas como suspensão, demissão ou o que a política da empresa prevê, tá? Então, isso é muito importante. Então, é importante que o funcionário, desde o primeiro dia que ele entre na empresa, ele saiba o que está acontecendo ali e como a gente lida com essas situações, tá? Além disso, né, a higiene pessoal, ela é uma arma contra as doenças, tá? E ela vai, além disso, ela vai melhorar, né, a qualidade de vida no trabalho de forma geral e também com relação aos seus companheiros de trabalho. Pode falar, Lucas. Eu levantei sem querer, professor. Ah, tá. Não, mas já até dei uma ideia. Os banheiros. Eu trabalho em obra. Você chega lá e ninguém descobre quem que é o dono da arte, que deixa os banheiros tudo sem dar descarga. Como que resolve um negócio desse? Não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. É tentar conscientizar. Conscientizar, que é o que a gente vai entrar agora. Não tem muito, porque você não pode pôr câmera. Você não vai pôr um fiscal de banheiro, né? Então, são coisas importantes aí. E aí, né, por último, tem a parte de conscientização, tá? Além da gente ter a política, explicar qual que é a importância da higiene e tudo isso, né? A gente precisa conscientizar o funcionário que, além de ser uma apresentação pessoal positiva, tá? Manter a sua higiene, ela garante o bem-estar da pessoa e das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque se eu tiver uma situação, por exemplo, como aquele menino, né, que estava ali fedendo no ambiente de trabalho, eu posso ter problemas, as pessoas começam a falar, saem bochichos, né, e aí a gente precisa resolver essa situação de alguma forma. Então, qual que é a forma? Se vamos supor que acontece, aí alguém está com um mau hálito, e aí começa bochicho na empresa, o que a gente vai fazer? O que eu falei no slide anterior. Então, a gente vai conversar, tentar entender o que está acontecendo, avaliar, e aí ir tomando essas medidas, tá? E aí, sempre pensar que é obrigação da empresa transmitir uma mensagem, né? Conscientizando os colaboradores sobre a importância de se cuidar, tá? Cuidar dele, cuidar do seu sorriso, do seu cabelo, das suas mãos, dos seus pés, tá? E isso pode ser feito tanto de forma de treinamentos, como palestras, comunicados e cartazes educativos. E sempre passar, né, e abordar essas informações de maneira interessante, gente. Não só ficar falando, não pode, mas fazer coisas diferentes, trazer pessoas da área. Ai, gente, calma aí. Meu olho tá coçando. Falar de situações específicas para gerar que as pessoas consigam se conscientizar e ter essa vontade de garantir isso, tá? E uma forma, né, para incentivar essa higiene pessoal dos colaboradores às vezes a gente não tem recurso, mas tentar, né, na medida do possível, fazer com que o Departamento de Gestão de Pessoas organize kits de higiene pessoal e presenteie ali mensalmente os colaboradores, tá?
Então, além de promover, né, a saúde, esses kits eles acabam valorizando e retendo os talentos da empresa, tá? Então, isso é muito legal e isso acaba gerando, né, uma gestão empresarial de excelência na empresa em qual vocês atuam. Então, só para vocês terem a ideia de um kit, tá? Um kit de higiene pessoal básico, unissex, precisa ter, então, escova de dente, pasta e fio dental, sabonete, shampoo, condicionador, um pente, um desodorante e uma lâmina de barbear, tá? Óbvio, eu quero fazer um mais requintado, eu posso adicionar hidratante, perfume, colônia, cotonete, cortador, lixa de unha, algodão, protetor solar e o que mais a sua imaginação permitir, tá? E aí a gente também consegue fazer, né, kits masculinos e femininos, tá? Então, por exemplo, nos masculinos a gente pode colocar uma lâmina, um creme de barbear, uma loção pós-barba, gel para cabelo, e para mulheres a gente pode colocar itens de maquiagem, se caso a empresa permitir, né? Absorvente, esmalte, entre outras coisas. Então, né, o Júlio fez a pergunta, como resolver a situação? Conscientizando, gente. Porque existe o cheiro específico da pessoa, existe o cheiro da empresa e existe o cheiro que não é de nenhum nem outro, tá mais ali naquele momento. E é esse a mais, né? Isso eu tô falando de cheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa que a gente precisa cuidar e conscientizar as pessoas de que elas precisam também ter aí esse cuidado, tá bom?